Então eu vou lhe pedir uma coisa. Eu vou lhe fazer uma oferta. Flores, vamos dizer assim. Não, eu ia chegar nisso, da doação. É a base. Quais as realizações que mais se destacaram aí, do teu ponto de vista? Esse honroso convite, né, do ex-secretário de Saúde, Hélio Campos. Ele é cirurgião pediátrico, inclusive operou com muito sucesso meu filho, né? A gente tem que honrar quem nos honra, e me convidou para trabalhar no Polo Gripal, não só atendendo, mas também participando das reuniões, melhorando o protocolo, né? Que a gente tem lá um protocolo genérico que pode ser seguido ou não. Muitos não seguiam, mas eles incluíam essas medicações, que a grande mídia sempre diz que não há eficácia. A gente tinha que detectar se a doença estava em determinada fase, porque é uma doença, né, inflamatória. Então, o paciente ele pode estar em 3 fases dessa doença: na fase viral, na fase inflamatória e na fase grave. Então, a gente tem que atender de acordo com a sua fase. Na fase tardia, essas medicações já não vão fazer o efeito desejado. A gente vai precisar entrar com outras para poder cortar a inflamação, a microtrombose, né? Enfim. A gente vai saber o porquê dessa virada, né? Porque aquele que fala que é convicto de suas ideias e não muda, olha, eu não acho muito inteligente isso. Eu acho que a gente sempre tem que estar pronto para aprender e evoluir. E aí foi o que aconteceu com esse homem aqui na vida dele, né? Ele que era comunista, criado pelo seu pai comunista, né? Ele que preferiu, ao invés da Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. De repente, ele dá essa mudada na vida dele, no pensamento dele. Como é que foi isso? Foi muito rápido. Eu cheguei lá no dia quando o pessoal soube quem eu era, que eu falei, expliquei quem eu era também, fui recepcionado maravilhosamente. Naquele dia à noite teve uma reunião, vou dizer, uma célula, uma reunião, e eu participei. E aí a coisa foi assim. Primeiro, eu já tinha sabido que a mulher, nós estávamos, que era a dona da pensão, na realidade, ela morava no hotel eternamente, ia treinar com um filho e com uma filha. E a filha tinha chegado de manhã com a rosto inchado. E o filho normal. Eu perguntei para ela o que tinha passado com ela. Ela me contou que ela ia na Patrícia Lumumba, na universidade, treinar, né? E o professor dela, da menina, quando ela não fazia o tempo que ele queria, não nadava como ele queria, ele ia lá e tapa na cara dela. Do garoto não. Falei, para mim, aqui era o santuário. Era o santuário. A gente pensa, todas as mulheres que a gente vê, pô, de esquerda, o cara vai logo melhor do Partido Comunista. E eu chego aqui num país que luta para ser comunista, país socialista, você vê mulher levando tapa na cara, o homem não, alguma coisa está diferente. O assistencialismo em comunidades, né? O que a senhora atende, que eu acho muito nobre isso. Eu já fiz um pequeno projeto social, a qual minhas filhas fizeram parte, a senhora que é mãe de 3 filhas também, né? E já advoga com seu esposo, o senhor Carlos, né? O doutor Carlos, Carlão, né? Para os mais íntimos. Mas enfim, a senhora vem de uma família aí que advoga desde do seu pai, o seu esposo, a senhora. Mas essa pergunta que não quer calar, que é uma ação muito bonita do assistencialismo que a senhora falou lá atrás, explica melhor para o pessoal que de repente está precisando aí de um assistencialismo, em quais as comunidades que as pessoas poderão encontrar, né, os seus trabalhos, ou se essas pessoas poderiam dar uma chegada no seu escritório. Como é que funciona de fato isso, né, para as pessoas poderem estar vindo ou estarem sendo assistidas nessas comunidades? Nós prestamos assistência a várias comunidades. A Rocinha, o Quitungo, a Vigário Geral, Cidade Alta, Cidade de Deus, estou esquecendo gente, Engenho da Rainha, várias comunidades. Nós geralmente damos assistência nesses locais ou pelas associações de moradores, ou pelos institutos que ajudam essas comunidades, ou pelas as igrejas evangélicas. Alô, meus amigos, no momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem?
Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. A gente não podia deixar chegar nesse momento, não podia ter uma eleição. Isso está acontecendo, isso tudo está acontecendo porque nós deixamos acontecer a eleição sem o voto auditável. Não estaria nada acontecendo se tivéssemos o voto auditável. Não poderia ter eleição sem o voto auditável. E ponto. O senhor, para quem não conhece a história do vereador Fábio Duarte, o vereador ele foi policial militar, né, de grandes operações, né? Se apresenta um pouquinho mais aí, mas assim, uma analogia, já que o senhor falou de luta, que ele também é lutador de MMA e tudo mais. Uma analogia ainda melhor, no meu ponto de vista. É a mesma coisa os bandidos virem jogar pedra na tua viatura, ou arrebentar a tua viatura, ou virem pra cima de vocês e vocês responderem com flores. É mais ou menos isso que tá acontecendo, né? Ele respondeu com flores, verdadeiros bandidos, né? Ou você colocar dentro de uma área de crime grande, todos os bandidos com fuzil, você de pistola. É impossível você adentrar a uma comunidade dominada por bandidos com fuzis, com armas de guerra, e você com uma pistola. Então, por isso até que hoje a polícia também trabalha com fuzil, porque não há condição de luta, é desigual. E é isso que está acontecendo, uma analogia bem simples. Está desigual o presidente nas 4 linhas com os outros rasgando a Constituição dia a dia. Nova York, que chegou a ser uma das cidades mais perigosas do mundo, há 5 anos atrás, mais ou menos, os índices criminais de Nova York são os melhores dos últimos 70 anos. E realmente foi com as políticas do Tolerância Zero, que inclusive foram adquiridos mesmo, né, por contrato até, por alguns outros países e outros estados. É isso que eu ia te perguntar, teve muitos países que aderiram então a isso? Teve. Não, é claro que você faz uma absorção de acordo com o país. Com o país. Mas tiveram. E tiveram muita crítica também. É óbvio que vai ter aquelas críticas que a gente já conhece. Racismo. Tá lá oprimindo o pobre. As críticas mais absurdas. Inclusive, porque dos efeitos do Tolerância Zero, óbvio, com a redução da criminalidade, é o florescimento, a melhora do comércio nessas áreas degradadas e também do turismo. Hoje, você vai no Brooklyn, no Harlem, no Queens, tranquilamente ali, fazer turismo, coisas que não aconteciam antigamente. E a valorização do imóvel. Há críticas nesse sentido até. Que fala, valorizou o imóvel, a pessoa que está lá não vai poder pagar e vai embora de lá. São críticas assim que eu acho que são muito fáceis de rebater, mas não se engane que são críticas de pessoas gabaritadas. São críticas aí de pesquisadores, doutores, mas que tem esse viés aí marxista. Entre monarquia e república. O presidente diz monarquia que ia lutar na nação. E a república? Na casa de negócios. Com certeza. Tudo se negocia. Tudo se negocia. Toma lá da cá, né? Tá certo.
Estamos na rua Frei Gaspar, número 280, centro de São Vicente? Exato. Centro de São Vicente, meus amigos. O Conde vai nos mostrar agora cada aposento, tá ok? E fica a dica para você vir aqui, a gente vai deixar uma deixa dessa casa, não vou mostrar tudo, evidentemente, mas ele vai falar um pouquinho de cada coisa, de cada aposento aqui. Combinado, Conde? Combinado. Então vamos lá, Conde. Essa parte aqui... Essa é a sala de costura, né? Por exemplo, nós temos aqui uma pia que pertencia ao acervo do Palácio de Buckingham, né? Que veio para cá em doação. Então mostra como é que eram os hábitos ingleses do início do século XX, final do século XIX. Nós temos móveis antigos, tear, né? Aqui era geralmente a sala de costura da baronesa, que não mantém as mesmas características, até porque o acervo histórico é muito precioso, então a gente tem muita coisa aqui diferenciada que nos mostra como é que era a vida no início do século passado e no retrasado. Né? Esse teatro, por exemplo, é de 1700. É bem diferente do teatro tradicional. Né? Você vê, esse aqui fazia através dos fios de algodão o tecido, né? Uma coisa bastante interessante. As cadeiras são manuelinas, por exemplo, todas com o couro esculpido. Né? Se você nota que ela tem uma textura, né? Ela não é uma cadeira comum. Né? Conheci o Bolsonaro em 1987, naquela época que houve aqueles problemas lá da matéria da revista Veja, né, fazendo sobre bombas na Vila Militar, na academia. Ali começou tudo. E numa entrevista do ministro Leônidas Pires Gonçalves, no Jornal Nacional, eu assisti a matéria, né, e estava vendo, já estava acompanhando a história das bombas. E aí eu vi o repórter perguntar para o ministro o seguinte: o que ele achava daquelas histórias de bomba na Vila Militar pelo capitão Jair Bolsonaro. E o ministro falou o seguinte: olha só, primeiro que eu não acredito nessa história, porque se acontecer eu boto na rua. O soldado meu não faz isso, se fizer eu boto na rua. Aí eu saí dali, 3, 4 dias depois, fui na casa de um amigo, né, médico, lá em Baixão, aí comecei a comentar com ele o assunto, né, pô, tu viu a história do capitão aí, pô? Ele falou assim, eu estou vendo, só que tem um detalhe, esse capitão está sempre aqui, porque ele serve no quartel que serve o capitão aqui de baixo. E aí eu falei, pô, eu queria conhecer esse cara. Ele falou, pô, a hora que ele vier aqui eu te aviso. Eu lembro que naquela época não tinha telefone, era bip. E eu tinha bip também, né, porque eu fazia algumas coisas que eu precisava usar o bip. E aí que é um médico, né, ele foi e mandou uma mensagem para mim, ó, vem aqui que ele está chegando aqui, 5 horas da tarde. Aí eu parti para lá. Como a gente sempre andou de moto, ele também andava de moto, aí eu fui lá e fizemos uma amizade nessa história aí, contando sobre isso aí, né? E a moto foi fundamental para nós dois, né? A gente só andava de moto no Rio de Janeiro. Inclusive a campanha foi feita só sobre moto, com a moto, entendeu? E aí deu certo o papo que a gente deu, começamos a fazer campanha, fazia a campanha de graça para ele sem ele nem saber, eu pegava o material e começava a distribuir. E aí deu no que deu. Foi eleito vereador. Graças a Deus. Sou filho de 2 portugueses que vieram da lavoura de Portugal, do interior. Chegaram no Brasil, como meu pai costuma dizer até hoje, com uma mão na frente e outra atrás, né? E criaram os filhos aqui com valores, né? Tementes a Deus e respeitando sempre questões hoje que infelizmente estão meio fora de moda, né? Como dar lugar para o idoso no metrô, não tinha metrô na época, né? Mas tinha ônibus, dar lugar para o idoso e coisas assim, né? E eu sou muito feliz de ter tido essa oportunidade. Graças a Deus meus pais, né, criaram a gente com esses valores e a gente conseguiu enfrentar todos esses desafios, né, e sobreviver a eles. Ou seja, sair, entrar pela porta da frente sempre e sair pela porta da frente, que é o mais importante. Então a gente trabalha muito, se dedica muito, abre mão de muita coisa, porque esses cargos, tem gente que olha assim, né, fala, nossa, que currículo pomposo e tal, mas não faz ideia do sacrifício que a gente tem que fazer quando a gente assume um desafio como esse, porque eu não consigo fazer nada sem vestir a camisa. Então, se for para ir para lá para passear e tal, não é muito o nosso feitio. Mas se você trabalhar mesmo, né, 14, 15 horas por dia, todo dia, né, quando a sua decisão, né, seja à frente da polícia, seja à frente do sistema penitenciário, ela pode beneficiar ou prejudicar milhares de pessoas. Então, os erros que você pode cometer, né, na gestão que você faz, pode criar problemas para muita gente. Então, isso te deixa tenso, né? Isso te deixa sempre muito alerta. E graças a Deus a gente passou por ter uma história bacana, e eu sempre gosto de reputar isso, sempre que alguém me entrevista ou que eu faço algum tipo de participação, eu tenho que dar esse crédito a quem merece esse crédito, que é o seu Antônio e a Dona Arminda, que são os 2 portugueses que forjaram a gente nesses valores, que eu acho que foi a maior blindagem, o maior colete
que eu já pude... Mó legado, né? Que a gente pôde ter na vida. Já usei muito tipo de colete, já tive muito combate e tal, mas o maior colete mesmo foi o que o senhor Veloso e a dona Arminda deram pra gente, que foi o de respeito aos valores. Todos os produtores, vamos dizer assim... Não, eu ia chegar nisso, da doação. Mas... É a base de doação. Claro, doação de medicamento, doação de ração, doação de dinheiro, porque nem tudo você paga com insumos, né? Você não vai pagar hospedagem com insumo. A hospedagem que é dinheiro. Claro. Os exames você não vai pagar com insumos, é dinheiro. E por aí vai, entendeu? O que eu queria ressaltar é o seguinte... Michele, desculpa, mais um material que ele pode falar, que ele usa muitas vezes dentro da clínica, né? Que são materiais que são caros, né? Sim. Então, assim, as pessoas às vezes acham assim, não, que o veterinário, ele tem que doar. O veterinário tem que viver, ele tem a profissão dele. Mas o Carlos é um exemplo de pessoa que é um veterinário que doa parte do tempo. Inclusive, eu conheci ele assim. Então, a gente gostaria que tivessem muito mais pessoas engajadas em doar o tempo. A gente sabe que tem, né? Mas assim, eu também acho que ninguém é obrigado a fazer nada mal. Tem que fazer isso dentro do coração. Exatamente. Do coração. Exatamente. O que eu só queria, o que eu estava falando, só terminar aqui, é que a gente fala muito, né, de gato e cachorro, porque são os que a gente mais é marcado. Né? As pessoas, né, frisam muito a questão de gato e cachorro. Mas a maldade do ser humano, infelizmente, não está preso só a gato e cachorro. É a cavalo, é capivara, são aves e por aí fora. Mico, gambá e por aí vai. Então eu vou lhe pedir uma coisa. Eu vou lhe fazer uma oferta. Eu vou lhe oferecer um trabalho no meu escritório. Eu gostaria que você viesse a pertencer à minha equipe de advogados. Eu parei, pensei, me senti até um pouco orgulhoso, né, disso, e disse para ele: doutor Eduardo, eu agradeço imensamente o seu convite, mas eu vou rejeitar o seu convite. E ele se assustou, né? Rejeitar por quê? Eu digo: doutor Eduardo, eu admiro muito o senhor, pelo seu brilhantismo, mas os seus advogados, eles apenas repetem o que o senhor escreve. E eu não sou advogado, apesar de eu ter pouco tempo de formado, eu não sou advogado repetitivo. Eu sou advogado que gosta de criar, entendeu? E com o senhor eu não vou criar. Com o senhor eu vou ser obrigado a repetir aquilo que o senhor escreve. E eu vou me violentar como profissional. Então eu lamento, agradeço profundamente, me sinto honrado com o seu convite, mas eu não vou aceitar o seu convite. Ele vira-se para mim e diz assim: não, companheiro, exatamente por isso que eu quero contratá-lo como meu assistente, porque eu não quero um advogado que repita o que eu escrevo, eu quero um advogado criativo, eu quero um advogado combatente, eu quero um advogado que tenha a coragem de dizer aquilo que você disse nessa tribuna com 5 anos de formado. Qual seria a ligação da OAB com relação ao senhor na defesa dos animais? Explique esse processo. Veja bem, quando eu me formei em advogado, me formei em bacharel, depois passei a advogado fazendo prova, eu fiquei sabendo que a OAB era formada de várias comissões. E eu já fui parte de algumas comissões, mas não vou mentir, a que me apaixona é a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais. E é assim, tem a OAB Central, a OAB Nacional, tem a OAB Seccional, que são os estados, e a OAB, as subseções, que são as regiões administrativas do Rio de Janeiro. E o presidente e o conselheiro da 32ª subseção Madureira Jacarepaguá souberam da minha intenção de ajudar os animais efetivamente, não só tê-los, não só protegê-los, mas ajudá-los protegendo, cuidando, dando assistência jurídica aos tutores, aos protetores, e surgiu essa oportunidade de eu ser presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais Jacarepaguá Madureira, 32ª. O que me deixou até surpreso, eu admito, eu não esperava. Eles perguntaram se eu tinha interesse em fazer parte da comissão. Eu disse com certeza, porque eu já tinha sondado entrar para a OAB seccional, ou seja, do Estado do Rio, mas eu tive outros cargos, reitero, porém o que eu gosto mesmo são animais, tá? Quais as realizações que mais se destacaram aí, no teu ponto de vista, no seu primeiro mandato, que foi do ano de 2019 a 2021, à frente, né, na gestão da OAB subseção Barra?
primeiro mandato foi um mandato assim afetado diretamente pela pandemia. Começou em 2019, nós passamos o primeiro ano e logo ali no início tivemos a notícia da pandemia, o que foi muito difícil para todos os advogados, para todos nós, mas a advocacia foi duramente afetada com a pandemia. Hoje o centro da cidade, o centro do Rio, para quem conhece, percebe como ficou, né? A tragédia que se instalou ali com uma debandada geral. Praticamente agora voltando muito aos poucos, mas ainda assim a advocacia sofreu muito, muitos escritórios fecharam. E aí a ordem também teve que fechar momentaneamente, mas a superação que veio em seguida, que foi um trabalho muito bom, alinhado com o nosso presidente da seccional do Rio de Janeiro, Dr. Luciano Bandeira, quem deixo aqui meu carinhoso abraço, meu eterno presidente, foi o fundador da OAB da Barra, o Luciano, e hoje ele é o presidente, segundo mandato também, presidente seccional. Nós trouxemos e inauguramos a subsede do Recreio dos Bandeirantes. Hoje em dia nós temos profissionais da área de educação com muita vontade, né, Daniel? Mas com patrimônio educacional sucateado, né? Não cuidam mais das escolas, não valorizam os profissionais de ensino, não oferecem material didático, né? Eu estava no outro dia assistindo uma aula e o professor estava dizendo que a cartela de material didático ultrapassa o número de 3.000 livros. E aí o professor, né, com essa ampla gama de possibilidade de escolher o melhor livro didático, ele até se perde. Por quê? Porque não há uma orientação do governo quanto ao melhor material, né, aquele que tenha realmente um ensino voltado para a formação do aluno, tanto na área tecnicista como a área geral, né? E acaba o quê? Vindo muitas vezes carreado de ideologia política, de posicionamento político, e o aluno não precisa disso, né? Eu acredito, Daniel Dias, que você está cobertíssimo de razão, porque hoje os livros didáticos estão vindo viciados, eivados, né, de um posicionamento político e às vezes ideológico, né? Por exemplo, os meus filhos estão sofrendo, vez por outra, né, um empurrão para que eles aceitem determinadas ideologias as quais nós não compartilhamos.